E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a turbina, mas entrando mais assim um pouco no critério técnico, né, de cálculo. Para isso eu vou abrir a caixa fria para a gente ter acesso às hélices, às pás, e baseado nisso a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as relações geométricas e como interpretar um pouco o ábaco de eficiência, né? Então vamos lá, para eu acessar a caixa fria eu preciso tirar esses parafusos 10. A gente tem alguns anéis que seguram. Como eu já tinha feito um pré-ajuste no carro, eu cheguei a marcar a posição da caixa fria para que ela não saia do lugar, né? Então vamos lá, vamos desmontar a turbininha. Vamos tirar esse retorno de óleo que depois eu vou falar dele, que eu comprei. Beleza? E aí é o seguinte, na hora de puxar, tem que puxar com cuidado, puxar retinho, 90 graus, porque se você puxar torto, você pode machucar a hélice, e a hélice da turbina é uma coisa muito delicada. Então, na verdade, a caixa fria, ela tá acoplada ao rotor, né? E tem uma borracha de vedação, permite o giro, né? Permite o ajuste. É que aqui no caso ela está bem justinha. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou sacar a caixa fria com bastante cuidado. E 90 graus, tentar sacar a 90 graus. Com bastante cuidado mesmo. Pouco a pouco. Bom, saquei a caixa fria e aqui a gente tem acesso ao rotor com as hélices, né? Então vamos lá. Quando a gente turbina um carro, pessoal, o turbo passa a ser o coração do sistema. E a escolha desse coração é que vai dizer como o carro vai se comportar na cidade ou na estrada, né? Para a escolha desse sistema é necessário atentarmos a 3 parâmetros. Um deles é o trim, o outro é a relação entre ar e raio, e o terceiro, que é o mais importante, é o mapa de eficiência, que é como se fosse um ábaco, né? Então no caso do trim, você já deve ter ouvido falar que tal turbina tem um trim de 56 ou que tem um trim de 60 e assim por diante, né? Mas o que isso quer dizer, né? Trim é a relação entre o diâmetro do rotor de entrada da turbina, que é o inducer, que é esse diâmetro que a gente vê aqui, né? E o diâmetro do rotor de saída, que eles chamam de exducer, que é o diâmetro maior da aletinha aqui, da pá, né? Então como é que a gente pode... o que isso tem... Tá, mas o que isso quer dizer, né? A relação trim, basicamente, ela vai dizer o quanto de ar a sua turbina vai suportar, né? O trim, para muitos fabricantes, define a família da turbina. Então vamos imaginar que você tem que escolher entre uma turbina T3 de trim 60 ou trim 45, né? A grosso modo, se você precisa de um grande fluxo de ar, opte pela turbina de maior trim, ou seja, pela trim de 60, né? Mas como calcular esse trim? Como calcular o trim da turbina, né?
Então é o seguinte, galera. Existe uma fórmula que é muito fácil. Vou tentar escrever aqui para vocês. Bom, pessoal, o que eu falei? Que nós vamos falar de 3 pontos importantes, né? O primeiro é o trim da turbina. Depois a gente vai falar um pouco da relação área-raio. E depois nós vamos falar do mapa de eficiência. Ok? Então agora no caso do trim, a fórmula é a seguinte. É uma fórmula facinho. O trim é dado por o que eles chamam do inducer, que é o diâmetro da pá menor, da pá interna, da pá do rotor, ao quadrado, sobre o exducer, que é o diâmetro externo da pá, o diâmetro da pá maior, vezes 100. Certo? Esse vai ser o trim da nossa turbina. Então vamos pegar um paquímetro para a gente medir o diâmetro interno e o diâmetro externo, ok? Então, pessoal, para a gente medir o trim da turbina, nós vamos precisar de um paquímetro, como esse aqui. Zerei aqui na posição 0. E aí nós vamos medir o diâmetro menor da pá e depois o diâmetro maior da pá. Então eu pego aqui, imaginando aqui uma linha reta passando pelo centro, eu tenho como diâmetro menor – 44,12. Então eu anoto aqui na fórmula, para vocês terem uma ideia, vou anotar 44,12 ao quadrado. Legal. Agora vamos medir o diâmetro externo da pá. Pegando uma diagonal bacana aqui, eu tenho 62,41. Então eu coloco na fórmula, no denominador, 62,41 ao quadrado vezes 100. Pegando uma calculadora, galera, eu vou colocar 44,12 ao quadrado, 62,41 ao quadrado, divido 100 vezes. Eu tenho um resultado de 49,976. Ok? Esse é o resultado teórico da medida. Bom, pessoal, com isso a gente falou do primeiro parâmetro, que é o cálculo trim. E a gente obteve 49,97. Agora vamos falar um pouco sobre a relação área e raio. Ok? Essa medida ela é muito usada erroneamente por muitos preparadores, né, para descrever o uso de uma turbina. A performance de um dispositivo turbocompressor ela é dada por vários parâmetros de projeto, onde o AR ele é só um deles, viu, pessoal? Ele é só um deles. Dizer que meu turbo é 0,42, 0,48 é a mesma coisa que eu dizer, meu carro é 1,6 ou 2,0. Ou seja, pode ser que seja 1,6 de 160 cavalos ou pode ser que seja 1,6 de 82 cavalos, por exemplo, né? Então essa definição de AR, ela vem de área sobre radians. Esse parâmetro, ele descreve a geometria da turbina. Trata-se da área voluta, que é a carcaça, o caracol ou a caixa, como o pessoal chama, né? Dividido pelo raio até o centro
da área, né? Falando assim é um pouco complicado, mas se a gente olhar um desenho, o que a gente está falando no caso, né? Quando a gente diz a relação AR, é a relação dessa área, nesse ponto, com relação ao raio, que é do centro do rotor até o centro da saída da turbina. Só que esse caracol ele não tem o diâmetro por igual em todo ele vai diminuindo o diâmetro. Consequentemente, o raio também vai diminuindo, certo? Então, eu tenho, para esse raio 1, eu tenho essa área 1. Para esse raio 2, eu tenho essa área 2. Para esse raio 3, eu tenho essa área 3. E assim vai diminuindo, ok? E o que acontece? O que é interessante? O interessante é que essa relação de área 1 sobre raio 1 é igual à relação de área 2 sobre raio 2, que é igual à relação de área 3 sobre raio 3, e assim por diante. E essa relação é uma relação constante. A fórmula, pessoal, ela pega a medida da área, né, resumidamente, e divide pelo seu respectivo raio, né? E essa relação ela é constante. Interessante, né? Então o que acontece? A determinação da R ela se faz de acordo com o que você deseja obter, né? Por exemplo, olhando aqui esse desenho, o que a gente consegue... Por exemplo, olhando esse desenho, o que a gente consegue extrair, né? Se você quer uma resposta, uma boa resposta para baixa rotação, você vai utilizar uma relação área-raio pequena, né? Uma relação AR pequena vai aumentar a velocidade dos gases nas pás da turbina, fazendo com que o turbo se encha mais rápido e tenha um turbo lag reduzido, né? Aquela sensação do lag menor. Só que, por outro lado, se você parar para pensar, isso vai causar um aumento da compressão dos gases do escape, o que pode estrangular também o rendimento do motor em altas rotações, né? Então o que acontece? Para os carros originais de fábrica, os carros turbos de fábrica, né, eles visam planificar essa curva de torque. Então ele geralmente adota essa configuração de trabalhar com uma turbina menor, né? Agora é o seguinte, se você quer uma melhor resposta em velocidade final, aí o que você tem que fazer? Você tem que escolher uma turbina que tem uma relação área-raio um pouco maior, né? Com uma relação AR grande, a velocidade dos gases na turbina vai tender a diminuir, tornando possível o enchimento da turbina apenas em altas rotações, né? O que você acaba favorecendo a potência em altos giros. Então, qual que é o objetivo, né, desse gráfico aqui? O objetivo é assumir um compromisso, né, entre a melhor resposta em baixa rotação, né, e ao mesmo tempo evitar a saturação da velocidade final. Então não adianta pensar numa turbina pequena para ter uma pegada em baixa, sendo que quando você pegar a estrada com esse carro você vai ficar limitado de velocidade final. Então, como tudo na engenharia, é um compromisso. Eu tenho que pensar um pouco na velocidade final, mas eu também tenho que pensar um pouco no arranque do carro, naquela pegada em baixa, né? Então, a relação área-raio trabalha mais ou menos nesse sentido, né? Como essa turbininha ela foi comprada padrão, né? O que acontece? Eu posso dizer, né, que ela é uma .50, né? Por quê? Porque comercialmente falando, se arredonda esses números. Eu não falo que a turbina é uma turbina .49976, né? A gente acaba falando comercialmente que ela é uma .50. Mas o que acontece? Muita gente acaba trocando a caixa da turbina, coloca uma maior, ou seja,
eu vou estar com o meu trim igual, só que a relação ar-raio vai mudar, ou seja, eu vou estar mudando esse gráfico aqui. Então, quando as pessoas alteram a caixa da turbina e permanece com o rotor e as aletas, né, as pás iguais, ou seja, eu estou com o mesmo trim, porém trabalhando nesse gráfico para eu ter uma pegada mais em baixa ou uma pegada mais em alta. E é esse compromisso que você tem que pensar de acordo com o volume do motor. E aí o terceiro parâmetro, pessoal, o terceiro parâmetro é o mapa de eficiência. Que isso lembra muito mecânica dos fluidos também, né? Mapa de eficiência. Então, pessoal, resumindo, até agora a gente falou das características geométricas da turbina, né? O trim, que é o que está relacionado à relação das pás, e a relação AR, que está relacionada à caixa. Mas o que realmente diz o que o turbo é capaz de oferecer, o que o turbo é capaz de fazer, é o mapa de eficiência. Pessoal, esse é o mapa de eficiência, né? O ábaco de uma turbina, ele é delimitado por regiões, né? Onde o preparador ele tem que projetar o sistema buscando sempre a região central, né? Que é o ideal, tomando cuidado para que os parâmetros do projeto não caiam em determinadas regiões, né? Quais são essas regiões, né? Eu cheguei a pintar aqui de vermelho, né, as regiões com as quais a gente não pode deixar a turbina trabalhar, né? Essa aqui na ponta é o que a gente chama de surge line, né? É quando o fluxo de ar é muito pequeno para a razão de pressão instantânea, né? Isso acontece quando adotamos uma turbina maior do que a aplicação, né? Ou quando o sistema trabalha no talo, né, em condições severas de uso, sem a existência de blow-off ou bypass. Então o que acontece? Nessa região, o fluxo de gases fica um pouco instável, né, na turbina e provoca muita variação do rotor, né, variação de velocidade da turbina, né? Isso daqui pode prejudicar os mancais e os rolamentos, né? Depois a gente tem um outro parâmetro, que é o parâmetro que a gente chama de shock line, tá? Esse aqui de baixo, aqui pegando todo o peito da curva, né? É a linha limite do trabalho do turbocompressor, né? Normalmente, quando se abaixa muito a eficiência do turbo, né? Por exemplo, de 50 ou 60, você chega nesse shock line, né? O que indica que você tem que procurar uma turbina maior, né? Ou seja, o sistema está trabalhando saturado, né? Então esse gráfico aqui, ele tem dois eixos, né? Um vertical, um horizontal. Nesse lado vertical, né? Tá a relação de pressão dada por pressão atmosférica mais a pressão do booster. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você vai andar com 1,2 kg, você tem que interpretar o gráfico somando mais 1, porque 1 já é a própria pressão atmosférica. O gráfico ele já passa, ele já inicia a partir do 1, né? Então, se eu for andar com 1,2 kg, eu vou olhar o 2,2, aqui, essa curva de 2,2. Legal. Aí, dentro dessa horizontal aqui de 2,2, eu posso caminhar mais para a direita ou mais para a esquerda, mas eu tenho que sempre buscar a região aqui amarela, verde ou até mesmo azul, mas eu não posso ir para a vermelha, né? E o que vai ditar de eu ir mais para a direita ou mais para a esquerda, né? É o que eles chamam de correção do fluxo do ar, que aí depende de uma porrada de variáveis, né? Eu tenho dois sites que mostram esses parâmetros. Você pode imputar esses parâmetros e ver para onde vai caminhar o seu gráfico, né? Bom, pessoal, tem dois sites que a gente consegue simular essa corrida na parte horizontal do gráfico, né? Dependendo de vários parâmetros. Um deles, um dos sites que eu andei fuçando é o TurboFast
turbofast.com.au de Austrália, né? E o outro é o nottofast.com, né? Então o que acontece? Eu tenho vários parâmetros que eu coloco aqui, né, para se calcular o eixo horizontal. Então o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração temperatura ambiente, temperatura do ar admitido, relação de pressões externa e interna do sistema, taxa de fluxo de massa de ar da turbina, eficiência da turbina, volume da câmara de combustão dado por diâmetro e curso do pistão do carro, né, você começa a pegar alguns dados aqui da direita do pistão, número de cilindros, relação ar-combustível, volume dos eletroinjetores, né, que são os bico-injetores, tem que colocar também, tipo de combustível que você está usando, a rotação máxima do motor, dentro de uma porrada de parâmetros. Então quando você coloca esses parâmetros, você consegue chegar num ponto. Então, quando você coloca esses parâmetros no site, você consegue saber exatamente em qual ponto aqui na horizontal você vai estar. Por quê? Porque o da vertical você já definiu. Baseado na pressão da turbina, eu vou andar com 1.2, eu somo um bar aqui de pressão atmosférica, então eu vou estar andando aqui no 2.2, eu vou olhar para essa linha aqui. Legal? Agora, dentre as possíveis horizontais aqui, qual que eu vou adotar? Dependendo daqueles parâmetros que eu colocar, eu vou ter um resultado. Vamos supor que eu tenho um fator de correção de fluxo do ar aqui de 40 libras por minuto. E aí eu subo aqui no 40, com a pressão que eu estou trabalhando 2.2, eu estou trabalhando eu vejo que o meu sistema está equalizado. Agora, se eu mudar algum parâmetro do carro, eu posso correr essa bolinha para o lado direito e cair na região da shockline. Ou até mesmo eu posso aumentar muito a pressão e cair na região de surge lá em cima, né? Ou diminuir muito a pressão também, eu não vou ter fluxo suficiente e eu acabo caindo aqui, né? Então o ideal é trabalhar sempre nessa região do meio. Então não adianta você querer colocar uma turbina muito grande ou muito pequena, tudo depende, né? Depende muito de carro para carro, depende das variáveis que você tem, depende dessa relação das pás da turbina e também da relação ar-raio que está relacionada à caixa da turbina, e depois uma série de parâmetros que é o carro e a pressão que você vai adotar é que vão dizer, né? Então escolher uma turbina não é uma tarefa tão simples assim, né? Nunca escolha a turbina somente pela relação de AR, você tem que escolher por uma série de fatores, né? Lembre-se que a principal ferramenta de escolha é esse mapa aqui, tá? E outra coisa, sempre que possível, né, opte por um turbo refrigerado a água, né, onde você vai ter uma vida útil do óleo um pouco maior, você vai proteger melhor os mancais da turbina, claro, além de melhorar a eficiência do sistema, né? Então é isso, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês é dar uma breve explicação de como funciona, né, o conceito da turbina, o conceito de trim, o conceito da relação dada pelo raio e pela área, né, de um determinado ponto, e depois todos os parâmetros que afetam aqui para você poder trabalhar com ábaco, né? Então, assim, dizer que um kit você tira de um carro e tenta colocar num outro, dificilmente vai ter o mesmo rendimento, né? E outra coisa, depende do que você quer, né? Porque como a gente tinha falado naquele outro desenho que eu mostrei, tudo depende do que eu quero. Se meu carro ele é muito fraco de arrancada, eu vou optar realmente por uma relação área, uma relação AR baixa, né? Agora, se eu tenho um motor de grande volume, eu quero ter essa potência mais lá de final, eu vou pegar uma turbina um pouco maior, né? Então essa a ideia, esse é o conceito, tá? Pessoal, algumas empresas, alguns fabricantes costumam colocar a relação AR, gravar a relação AR na própria caixa da turbina.
Por exemplo, essa turbininha aqui, essa caixa fria da turbina, ela é de um Gol 1000, um Gol 1.0 turbo, né? Então ela é uma Garrett M10, relação AR de ponto 33, tá vendo? Só que no caso da Borner Warner, que é a KKK, eles não trabalham dessa forma, né? Mas assim, o conceito é o mesmo, né? Eles não gravam na caixa, mas eles têm uma tabela lá específica, mas o conceito é o mesmo, né? Então assim, se vocês gostaram, clica aí no curtir, publique o vídeo nas redes sociais e vou tentar colocar os dois sites na descrição do vídeo e qualquer dúvida pode escrever, não tem problema. Um abraço aí, galera, até mais.